Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o estudo do livro de Apocalipse. Espero que você esteja sendo abençoado e podendo abençoar outras pessoas através desses estudos, que a gente vem produzindo há algum tempo. Já passou por outras pessoas, hoje está comigo, o Jonatas aqui, mas tantos outros que já nos abençoaram e outros ainda irão nos abençoar. Então espero que você compartilhe esses estudos, o nosso canal do YouTube, no Spotify, e ajude outros também a crescerem nessa fé e nessa esperança que a gente tem falado tanto, primeiro na esperança viva da volta de Cristo, na esperança de que nós seremos vencedores com Ele. Além disso, eu fortaleço aqui o convite aos estudos bíblicos que a gente tem na igreja, segunda, quarta, quinta e domingo antes dos cultos, e os nossos cultos, às quartas-feiras, de tarde e à noite, período da tarde, às 14 horas e à noite, e os cultos no domingo, pela manhã, 10 horas e à noite, às 18 horas. Além dos nossos cultos do Legacy, que é o sábado dos jovens, e o culto do Legacy Team, que são as sextas-feiras dos nossos adolescentes de 11 a 15 anos. Então fica aí o nosso convite para você estar conosco, congregando conosco, tendo comunhão com o corpo de Cristo. Isso é mais importante, principalmente nesse tempo. É importantíssimo que a gente continue unidos, nessa mesma esperança aqui. Então vamos lá, no capítulo 16, então, eu terminei o capítulo 15 ontem falando que era o início então desse findar da ira de Deus, Então agora a consumação dessa ira, e agora no capítulo 16 a gente tem propriamente o derramar das 7 taças. Vamos lá, eu vou ler um pouco salteado aqui, porque é um pouco maior, mas para a gente entender o contexto disso tudo. Então vamos lá. E eu vi verso 1, tá? Capítulo 16 de Apocalipse, verso 1. E eu ouvi uma grande voz sair do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide pelos vossos caminhos e derramai as taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e recaiu uma chaga fética e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se tornou em sangue como o de um homem morto, e toda a alma vivente morreu no mar. Verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e eles se tornaram em sangue. No verso 7, e ouvi outro vindo do altar dizer: Ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O verso 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para queimar os homens com fogo. Verso 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino era cheio de trevas. Eles mordiam as suas línguas por causa da dor. Verso 12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e da água dali secou-se. E a água dali secou-se, para que o caminho dos reis do leste pudesse ser preparado. E eu vi, verso 13, e eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15, eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. E eles os reuniu em um lugar que na língua hebraica se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus, para dar-lhe do cálice do vinho da fúria de sua ira. E toda ilha fugiu, e as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens
um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque sua praga é extremamente grande. Meus queridos, nós temos aqui agora o findar, a consumação dessa ira. Agora Deus se levanta e fala: agora eu vou exterminar esses perseguidores da igreja. Né? Na verdade, ainda aos homens, ainda não é uma condenação e uma destruição ao dragão, a besta e o falso profeta ali, as duas bestas, né? Porque a gente vê eles operando e vai ter uma batalha final, né? A batalha do Megido, que alguns falam, ou do Armagedon, que a gente viu aqui sendo citado. Mas vamos lá para a gente entender. Então a gente viu aqui as 7 taças sendo derramadas, as 6 primeiras taças. Você vê que há um número de mortes aqui imensurável, né? Eles vai lá e fere o mar e mata tudo que há no mar. Mata toda a alma vivente no mar. Agora não é 1/3, agora mata tudo. Vai nos rios e mata tudo que tem. Fere as pessoas com fogo e mata várias pessoas. Você viu ali no final, né? Cai granizo de um tamanho que mata várias pessoas. Seca-se ali a água do Eufrates para que... Lembra que eu falei que o Eufrates ele simboliza a questão dos reinos gentios, dos outros povos, a divisa entre os povos. Então, quer dizer, é como se essa profecia da sexta taça fosse tirar o que limitava o acesso dos gentios e de outros povos para se achegarem e se juntarem ao povo de Israel para essa peleja que a gente vai ver. Então há assim Deus vem com as 6 taças, é algo terrível sobre esses homens que seguiam a besta e o diabo. E aí o que acontece? A gente vê na sexta taça, então, quando é liberado esse limite que tinha do rio Eufrates com os gentios, né, com os outros reinos, então a besta, o dragão, a besta e o falso profeta, que a gente viu lá no capítulo 13, o que eles fazem, no 12 e no 13, né? O que eles fazem? Eles começam a enviar esses demônios, que são enviados por eles, para ir nos outros povos, nos outros reinos, que provavelmente já tinham feito aliança com o dragão e com a besta, porque você lembra que eles iam fazendo, o falso profeta ia mandando todo mundo adorar a besta e a sua imagem. Então agora eles vão nesses homens, nesses poderosos da terra e vão falando: ei, vamos se juntar a nós agora para a gente guerrear contra esse Deus. Né? Esse é um ponto importante, porque agora os povos que seguiam a besta, agora os homens que seguiam a besta, eles agora começam a se reunirem, se organizarem para pelejarem contra o Senhor. De uma forma muito massiva, assim, uma batalha, começa a se organizar uma batalha gigantesca. Esse é um ponto. O outro ponto interessante da gente citar é que nesse juízo de Deus às 7 taças, em vez dos homens se arrependerem, querido, você vê que esses homens entreguem à besta, que adoram a besta, eles já estavam perdidos, esses com a marca da besta, né? Eles estavam perdidos porque nem todo esse derramar da ira de Deus, nem nisso eles se arrependem. Na verdade, o que eles falam? Eles começam a blasfemar contra Deus, amaldiçoar Deus, não reconhecendo que aquilo era a justiça de Deus. Você viu que no capítulo 15 como é diferente? E aqui a gente também tem no verso 7 do capítulo 16, por isso que eu li essa parte, que depois da terceira taça, vem um e fala assim, ó, e ouvi outro vindo do altar dizer, né, outro anjo: ainda assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, aqueles que entendem o juízo de Deus e conhecem o Senhor, têm a revelação de quem Deus é, entendem o juízo e adoram a Deus. Aqueles que não possuem essa revelação, que têm a marca da besta, o que eles fazem? Eles amaldiçoam e blasfemam contra Deus. Então é bem nítido, e você vê que não há aqui, não há um arrependimento nesse momento, nem assim. Aí lá no final, com a chuva de granizo ainda, nem assim há um arrependimento. Né? Então, e aí um verso, a última taça, um verso fundamental aqui, é o verso 17, em que a sétima taça é derramada,
né? Ali no verso 16, eles se reúnem, começam a se reunir para se preparar para essa guerra lá no Armagedon, a batalha do Armagedon. É um local, tá, gente? Só para deixar claro, é um local físico mesmo, é um vale, um local que vai ser físico. E vai existir essa batalha, tá? Depois a gente vai falar aqui, vai existir essa batalha num local físico, vai juntar esses povos para guerrear contra o povo do Senhor. Vocês lembram? O Senhor tá vindo lá no Monte Sião e ele tá vindo. Ele tá lá do Monte Sião vendo e ele começou a descer, começou a ceifar, começou a recolher os seus e separar aqueles que são do Satanás. Então tá separado agora e dá para ver dois exércitos. E aqui você vê, muito claro, existe um exército do inimigo sendo mobilizado para guerrear contra o Senhor. No verso 17 vai falar, e o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E aqui não tem como a gente não se lembrar da crucificação de Jesus. Onde Jesus, quando ele vai dar o último respiro, ele fala, está consumado. E aqui de novo, está feito, está terminado. O que tinha que ser feito eu fiz, acabou. E agora a gente colheu os espólios, né? A guerra acabou, que eu vou finalizar com isso aqui. Né? Minha ira foi derramada. Quem não se arrependeu, agora não tem jeito. Vamos agora só recolher os despojos, vamos só terminar de vencer agora. Tá? O que Deus tinha para derramar como juízo está feito, está consumado. Né? E aí vai falar no 18, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Então aqui finda-se o derramar da ira de Deus. A gente vai ver daqui para frente agora Deus vindo com justiça sobre o diabo, sobre a besta, o anticristo, sobre o falso profeta e sobre o diabo. E algo interessante que aí o capítulo pinça aqui é que nesse momento que Deus fala está consumado, é trazido à memória Babilônia, que é um sistema que representa um sistema idólatra, um sistema que sempre vai contra o Senhor, que sempre vai contra os princípios do Senhor. E Deus vai lá e fala, eu me lembro de Babilônia. Então vai haverá um juízo para esse sistema, para o reino humano também vai sofrer um juízo de Deus e Deus vai derrubar esse povo. Né? Não é Babilônia a cidade, porque Babilônia já não existe mais, né? Muito tempo, já foi destruída há muitos anos, mas é que Deus fala de Babilônia. Quando fala de Babilônia, a gente precisa entender que Babilônia ela iniciou lá na Torre de Babel, com o intuito de quê? De que os homens chegassem até Deus, chegassem ao céu mais alto, alcançassem um lugar alto, se colocando como Lúcifer, né? Então é todo um sistema. A Babilônia ela vai representar todo um sistema. A gente vai falar mais disso, mas só para que você entenda. Então haverá também um julgamento específico para a Babilônia. Amém? A gente volta a falar no capítulo 17. Que Deus te abençoe e até amanhã.